1146, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Livro 1, Parte Geral. Título 1, Disposições Preliminares. Capítulo 1, Disposições Gerais. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, promulgados pelo Decreto 6.949, data de início de sua vigência no plano interno. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: inciso 1. Os impedimentos das funções e nas estruturas do corpo. 2. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 3. A limitação no desempenho de atividades e 4. A restrição de participação. Parágrafo 2º. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Artigo 3º. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se 1. Acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 2º. Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Inciso 3º. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Inciso 4º. Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, qualificadas em: alínea A, barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Alínea B, barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados. Alínea C, barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes. Alínea D, barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. A linha E, barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa
com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. A linha F, barreira tecnológica, as que dificultam ou impeçam o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Inciso 5, comunicação. Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos ou braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados, e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e comunicações. Inciso 6. Adaptações razoáveis, adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Inciso 7. Elemento de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes em a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. 8. Mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu translado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Inciso 9. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora e da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Inciso 10. Residências inclusivas, unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Inciso 11. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados, que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Inciso 12. Atendente pessoal, pessoa membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Inciso 13. Profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Inciso 14. Acompanhante. Aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. 2. Da igualdade e da não discriminação. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
Parágrafo 1º. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante. Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: inciso 1, casar-se e constituir união estável. 2, exercer direitos sexuais e reprodutivos. 3, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. 4, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. 5, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. 6, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com demais pessoas. Artigo 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Se no exercício de suas funções os juízes, os tribunais, tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 8º. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências e seu protocolo facultativo, e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Seção única do atendimento prioritário. Artigo 9º. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: inciso 1, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 2, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. 3, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam um atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. 4, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros, e garantia de segurança no embarque e no desembarque. 5. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. 6. Recebimento de restituição do imposto de renda. 7. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Parágrafo 1º. Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto os dispostos nos incisos 6 e 7 deste artigo. Parágrafo 2º. Nos serviços de emergência, públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Título 2 dos Direitos Fundamentais, Capítulo 1 do Direito à Vida.
Artigo 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo ao poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Artigo 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou à institucionalização forçada. Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser prurido na forma da lei. Artigo 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização do tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Parágrafo 1º. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação no maior grau possível para a obtenção de consentimento. Parágrafo 2º. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. Artigo 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem o seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Capítulo 2 do Direito à Habilitação e à Reabilitação. Artigo 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Parágrafo único. O processo de habilitação e reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais, artísticas, que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social e igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Artigo 15. O processo mencionado no artigo 14 desta lei baseia-se na avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observada as seguintes diretrizes. Inciso 1. Diagnóstico e intervenção precoces. 2. Adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões. 3. Atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência. Inciso 4. A oferta de rede de serviços articulados com atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência. Inciso 5. Prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitada a organização das redes de atenção à saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde. Artigo 16. Nos programas de serviço de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência são garantidos: inciso 1. Organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender as características de cada pessoa com deficiência. 2. Acessibilidade em todos os ambientes e serviços. 3. Tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência. 4. Capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços. Artigo 17. Os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo podem fornecer informações e orientações nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa de direitos e nas demais áreas que possibilitem a pessoa com deficiência exercer sua cidadania. Capítulo 3 do Direito à Saúde. Artigo 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo o acesso universal e igualitário. Parágrafo 1º. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. Parágrafo 2º. É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e completarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. Parágrafo 3º. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em termos de habilitação e reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada. Parágrafo 4º. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar 1. Diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar. 2. Serviços de habilitação e de reabilitação, sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição da saúde e qualidade de vida. 3. Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. 4. Campanhas de vacinação. 5. Atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. 6. Respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência. 7. Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida. 8. Informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e seus familiares sobre sua condição de saúde. 9. Serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento dessas deficiências e agravos adicionais. 10. Promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS em todos os níveis de atenção no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais. 11. Oferta de órtese, prótese, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. Parágrafo 5º. As diretrizes desse artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção. Artigo 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de: inciso 1. Acompanhamento da gravidez, do parto, do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro. Inciso 2. Promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança. 3. Aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal. 4. Identificação e controle da gestante de alto risco. Artigo 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Artigo 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora do domicílio, para fins de diagnóstico e tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. Artigo 22. A pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou atendente pessoal,
devendo o órgão ou instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responder pelo tratamento, justificá-la por escrito. Parágrafo 2º. Na ocorrência da impossibilidade prevista no parágrafo 1º deste artigo, o órgão ou instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal. Artigo 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados dos planos e seguros privados de saúde, em razão de sua condição. Artigo 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso a serviços de saúde, tanto públicos como privados, e as informações prestadas e recebidas por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso 5 do artigo 3º desta lei. Artigo 25. Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras por meio de projetos arquitetônicos, de ambientação, de interior e de comunicação, que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. Artigo 26. Os casos de suspeita e de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelo Serviço de Saúde, públicos e privados, à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico. Capítulo 4 do Direito à Educação. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado no sistema educacional inclusivo, em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento pessoal de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesse e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Inciso 1. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo de toda a vida. Inciso 2. Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação, aprendizagem, por meio de oferta de serviços e de recursos de acessibilidade, que eliminem as barreiras que promovam a inclusão plena. Inciso 3. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo, em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Inciso 4. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues em escolas inclusivas. Inciso 5. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes, como deficiência, favorecendo o acesso à permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Inciso 6. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Inciso 7. Planejamento de estudo
de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e de serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Inciso 8. A participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Inciso 9. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência. Inciso 10. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para atendimento educacional especializado. Inciso 11. Formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes das Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio. Inciso 12. Oferta de ensino de Libras do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Inciso 13. Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. Inciso 14. A inclusão em conteúdos curriculares em cursos de nível superior e de educação profissional, técnica e tecnológica de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de reconhecimento. Inciso 15. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Inciso 16. Acessibilidade para todos os estudantes trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, das edificações aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Inciso 17. Oferta de profissionais de apoio escolar. Inciso 18. Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Parágrafo 1º. As instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza, em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Parágrafo 2º. Na disponibilização de tradutores e intérprete da Libras a que se refere o inciso 11 do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte. Inciso 1. Os tradutores e intérpretes das Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras. Inciso 2º. Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação de Libras. Artigo 30. Nos processos seletivos para o ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior e nos serviços. 2. Disponibilização de formulário de inscrição de exames, com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação. 3. Disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. 4. Disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência.
5. Dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização do exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. 6. Na adoção de critérios de avaliação das provas escritas discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. 7. Tradução completa do edital de suas retificações em libras. 7. Do direito à assistência social. Artigo 39. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia de segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social. Parágrafo 1º. A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do caput deste artigo, deve envolver conjunto articulado de serviços do âmbito da proteção social básica e da proteção social especial, ofertados pelo SUAS, para a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos. Parágrafo 2º. Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência deverão contar com os cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais. Artigo 40. É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei 8.742. Capítulo 8. Do direito à previdência social. Artigo 41. A pessoa com deficiência segurada do regime geral da previdência social tem direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar 142. Capítulo 9. Do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Artigo 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso, inciso 1, a bens culturais em formato acessível. 2. A programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível. E, inciso 3, a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. Parágrafo 1º. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Parágrafo 2º. O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras para a promoção de acesso a todo o patrimônio cultural, observada as normas de acessibilidade ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Artigo 43. O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas com vistas ao seu protagonismo, devendo: inciso 1. Incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Inciso 2. Assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização das atividades de que trata esse artigo. Inciso 3. Assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 44. Nos teatros, cinemas e auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos, de conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em regulamento. Parágrafo 1º.
Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade em todos os setores, próximos aos corredores devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade. Parágrafo 2º. No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, esses podem excepcionalmente ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida, observado o disposto em regulamento. Parágrafo 3º. Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem situar-se em locais que garantam a acomodação de no mínimo um acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar proximamente a grupo familiar e comunitário. Parágrafo 4º. Nos locais referidos no caput deste artigo, deve haver obrigatoriamente rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida em caso de emergência. Parágrafo 5º. Todos os espaços das edificações previstas no caput deste artigo devem atender às normas de acessibilidade em vigor. Parágrafo 6º. As salas de cinema devem oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Parágrafo 7º. O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas. Artigo 45. Os hotéis pousadas similares devem ser construídos observando-se o princípio do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade conforme a legislação em vigor. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar pelo menos 10% de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, uma unidade acessível. Parágrafo 2º. Os dormitórios mencionados no parágrafo 1º deste artigo deverão ser localizados em rotas acessíveis. Capítulo 10. Do direito ao transporte e à mobilidade. Artigo 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras a seu acesso. Parágrafo 1º. Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo, terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada e sistema viário e a prestação de serviço. Parágrafo 2º. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga a concessão, a permissão, autorização, renovação ou habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo. Parágrafo 3º. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço. Artigo 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo ou em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestre, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoa com deficiência, com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. Parágrafo 1º. As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% do total garantida, no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. Parágrafo 2º. Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso. Parágrafo 3º. A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso 20 do artigo 181
da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 4º. A credencial a que refere o parágrafo 2º deste artigo é vinculada à pessoa com deficiência, que possui comprometimento de mobilidade e é válida em todo o território nacional. Artigo 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no país devem ser acessíveis de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Parágrafo 1º. Os veículos e as estruturas de que trata o caput deste artigo devem dispor de sistema de comunicação acessível, que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário. Parágrafo 2º. São assegurados à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e desembarque dos veículos de transporte coletivo de acordo com as normas técnicas. Parágrafo 3º. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação da acessibilidade emitida pelo gestor público, responsável pela prestação do serviço. Artigo 49. As empresas de transporte, de fretamento e de turismo, na renovação de suas frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto nos artigos 46 e 48 desta lei. Artigo 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização, como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Artigo 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Parágrafo 1º. É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste artigo. Artigo 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para o uso de pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos da sua frota. Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter no mínimo câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos, comandos manuais de freio e embreagem. Acessibilidade. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social. Artigo 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei e de outras normas relativas à acessibilidade sempre que houver interação com a matéria nela regulada. Inciso 1. Aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação de informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra quando tenham destinação pública ou coletiva. Inciso 2. A outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza. Inciso 3. Aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento de congênere. E, inciso 4, a concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de financiamento internacionais por entes públicos ou privados. Artigo 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico de transporte de informação e comunicação, inclusive de sistemas de tecnologias da informação e comunicação e de outros serviços, equipamentos e instalações, abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. Parágrafo 1º. O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido,
deve ser adotada adaptação razoável. Parágrafo 3º. Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares de educação profissional e tecnológica e do ensino superior e na formação das carreiras de Estado. Parágrafo 4º. Os programas, os projetos e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal. Parágrafo 5º. Desde a etapa de concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho universal. Artigo 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo, deverão ser executadas de modo a serem acessíveis. Parágrafo 1º. As entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, de arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras e acessibilidade previstas em legislação, em normas técnicas pertinentes. Parágrafo 2º. Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes, e para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra ou serviço, deve ser testado o atendimento às regras de acessibilidade. Parágrafo 3º. O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou de serviço, determinará a colocação em espaços ou em locais de ampla visibilidade do símbolo internacional de acesso, na forma prevista em legislação e em normas técnicas correlatas. Artigo 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes. Artigo 58. O projeto e a construção de edificação de uso privado ou multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade na forma regulamentar. Parágrafo 1º. As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela construção das edificações a que se refere o caput deste artigo devem assegurar percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis na forma regulamentar. Parágrafo 2º. É vedada a cobrança de valores adicionais para aquisição de unidades internamente acessíveis, a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Artigo 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem garantir de forma segura a fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade das pessoas, durante e após sua execução. Artigo 60. Orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas, observado o disposto na Lei nº 10.098, número 10.257 e número 12.587. Inciso 1. Os planos diretores municipais e os planos diretores de trânsito e transporte, os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação de sítios históricos elaborados ou atualizados a partir da publicação desta lei. Inciso 2. Os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo, as leis do sistema viário. Inciso 3. Os estudos prévios de impacto de vizinhança. Inciso 4. As atividades de fiscalização e imposição de sanções. Inciso 5. A legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico. Parágrafo 1º. A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à observação e à certificação das regras de acessibilidade. Parágrafo 2º. A emissão de carta de habite-se ou de habilitação equivalente e sua renovação, quando tiver
sido emitida anteriormente, as exigências de acessibilidade é condicionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade. Artigo 61. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas. Inciso 1. Eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para a implementação das ações. Inciso 2. Planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos. Artigo 62. É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível. Capítulo 2. Do acesso à informação e à comunicação. Artigo 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país, ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Parágrafo 1º. Os sítios devem conter símbolos de acessibilidade em destaque. Parágrafo 2º. Telecentros comunitários que receberem recurso público federal para seu custeio ou sua instalação em lan houses devem possuir equipamentos e instalações acessíveis. Parágrafo 3º. Os telecentros e as lan houses de que trata o parágrafo 2º deste artigo devem garantir no mínimo 10% de seus computadores com recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos um equipamento quando o resultado percentual for inferior a 1. Artigo 64. A acessibilidade nos sítios de internet de que trata o artigo 63 desta lei deve ser observada para a obtenção do financiamento de que trata o inciso 3 do artigo 54 desta lei. Artigo 65. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir pleno acesso à pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica. Artigo 66. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel, celular, com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação sonoras de todas as operações e funções disponíveis. Artigo 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros: subtitulação por meio de legenda oculta. Inciso 2º. Janela com intérprete de Libras. Inciso 3º. Audiodescrição. Artigo 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Parágrafo 1º. Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formatos acessíveis. Parágrafo 2º. Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares, leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em braille. Parágrafo 3º. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras. Artigo 69. O poder público deve assegurar disponibilidade de informações corretas e claras sobre diferentes produtos e serviços ofertados, pois qualquer meios de comunicação empregados, inclusive em ambiente virtual,
contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência. Em caso de sua utilização, aplica-se no que couber os artigos 40 a 41 da Lei 8.078. Parágrafo 1º. Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários vinculados na imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por assinatura devem disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os recursos de acessibilidade de que trata o artigo 67 desta lei, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto nos artigos 36 a 38 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Parágrafo 2º. Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos ou qualquer outros tipos de material de divulgação em formato acessível. Artigo 70. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos de natureza científica e cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva previstos no artigo 67 desta lei. Artigo 71. Os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza científica e cultural, promovidos ou financiados pelo poder público, devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 72. Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com o apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes de administração pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. Artigo 73. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes de Libras, de guias, intérpretes e de profissionais habilitados em braille, autodescrição, estenotipia e legendagem. Da tecnologia assistiva. Artigo 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Artigo 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas a ser renovado em cada período de 4 anos, com a finalidade de: inciso 1. Facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de linhas de crédito subsidiadas específicas para aquisição de tecnologia assistiva. Inciso 2. Agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários. Inciso 3. Criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisas oficiais. Inciso 4. Eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistiva. Inciso 5. Facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos governamentais. Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto nesse artigo, os procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão ser avaliados pelo menos a cada 2 anos. Capítulo 4. Do direito à participação na vida pública e política. Artigo 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações. Inciso 1. Garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para a votação
sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de sessões eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência. 2. Incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado. Inciso 3. Garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no artigo 67 desta lei. Inciso 4. Garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que é necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoas de sua escolha. Parágrafo 2º. O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação e sem igualdade de oportunidades, observado o seguinte. Inciso 1. Participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à política do país, em atividades e administração de partidos políticos. Inciso 2. Formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis. Inciso 3. Participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem. Título 4. Da Ciência e Tecnologia. Artigo 77. O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e inovação e a capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social. Parágrafo 1º. O fomento pelo poder público deve priorizar a geração de conhecimentos e técnicas que visem à prevenção e ao tratamento de deficiências e ao desenvolvimento de tecnologias assistiva e social. Parágrafo 2º. A acessibilidade e as tecnologias assistiva e social devem ser fomentadas mediante a criação de cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do tema nas diretrizes das áreas do conhecimento. Parágrafo 3º. Deve ser fomentada a capacitação tecnológica das instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de tecnologia assistiva e social que sejam voltadas para a melhoria da funcionalidade e da participação social da pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. As medidas previstas neste artigo devem ser reavaliadas periodicamente pelo poder público, com vistas ao seu aperfeiçoamento. Artigo 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias de informação e comunicação e às tecnologias sociais. Parágrafo único. Serão estimulados, em especial, inciso 1, o emprego de tecnologias de informação e de comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência. Parágrafo inciso 2º. A adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência à computação e aos sítios de internet, em especial aos serviços de governo eletrônico. Livro 2, Parte Especial, Título 1, Acesso à Justiça, Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo sempre que requeridos adaptações e recursos de tecnologia assistiva. Parágrafo 1º. A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência.
Parágrafo 2º. Devem ser assegurados à pessoa com deficiência, submetidas à medida restritiva de liberdade, todos os direitos e garantias a que fazem jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade. Inciso 3º. A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta lei. Artigo 90. Devem ser oferecidos todos os recursos e tecnologias assistivas disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um dos polos da ação, ou atue como testemunha, partícipe da lide, posta em juízo, advogado, defensor, magistrado ou membro do Ministério Público. Parágrafo único. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia. Artigo 81. Os direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião da aplicação de sanções penais. Artigo 83. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em razão da deficiência. Capítulo 2. Do reconhecimento igual perante a lei. Artigo 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal, em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. Parágrafo 2º. É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 3º. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. Parágrafo 4º. Os curadores são obrigados a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. Artigo 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Parágrafo 1º. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Parágrafo 2º. A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e as motivações de sua decisão, preservado os interesses do curatelado. Parágrafo 3º. No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Artigo 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Artigo 87. Em caso de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência, em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear desde logo o curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil. 2. Dos crimes e das infrações administrativas. Artigo 88. Praticar, induzir, incitar, discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado ou responsabilidade do agente. Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. Inciso 1. Recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares
do material discriminatório. Inciso 2º. Interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, constitui efeito da condenação, após trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. Artigo 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefício, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é cometido. Inciso 1. Por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Ou, inciso 2º, por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. Artigo 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou containers. Pena, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas da pessoa com deficiência, quando obrigado por lei ou mandado. Artigo 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinado ao recebimento de benefícios, proventos, pensão ou remuneração, ou realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se apenas de 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador. Título 3. Disposições finais e transitórias. Artigo 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão de Pessoa com Deficiência, Cadastro Inclusão. Registro público eletrônico com finalidade de coletar, processar, sistematizar, disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos. Parágrafo 1º. O Cadastro Inclusão será administrado pelo Poder Executivo Federal e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. Parágrafo 2º. Os dados constituintes do Cadastro Inclusão serão obtidos pela integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas inclusive em censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no país, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Parágrafo 3º. Para a coleta, transmissão e sistematização de dados, é facultada a celebração de convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica. Parágrafo 4º. Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas em lei. Parágrafo 5º. Os dados do Cadastro Inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades. Inciso 1. Formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem e realizam a realização de seus direitos. Inciso 2º. Realização de estudos e pesquisas. Parágrafo 6º. As informações a que se refere este artigo devem ser disseminadas em formatos acessíveis. Artigo 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes. Artigo 94. Terá direito ao auxílio inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que, inciso 1, receba o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20, Lei 8.742, que repasse a exercer a atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Inciso 2.
tenha recebido nos últimos 5 anos benefício de prestação continuada, previsto no artigo 20 da Lei 8.742, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Artigo 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante órgãos públicos quando seu deslocamento em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade imponha-se-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos. Inciso 1. Quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência. Inciso 2. Quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade. Parágrafo único. É assegurado à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado que integre o SUS, e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do SUS, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido. Artigo 96. O parágrafo 6º-A do artigo 135 da Lei 4.337, Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 135. Parágrafo 6º-A. Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Artigo 97-A. Consolidação das leis do trabalho CLT, aprovada pelo Decreto 5.452, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 428, parágrafo 6º. Para fins de contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Parágrafo 8. Para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação na CDPS, a matrícula e frequência em programas de aprendizagem, desenvolvidos sob orientação da entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Artigo 433. Inciso 1. Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. Artigo 98-A, Lei 7.853, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de um ano, nos termos da Lei Civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista, que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência. Artigo 8. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Inciso 1. Recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Inciso 2. Obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público, em razão de sua deficiência. Inciso 3º. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência.
Inciso 4º. Recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médica hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Inciso 5º. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude desta lei. Inciso 6º. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto desta lei, quando requisitados. Parágrafo 1º. Se o crime for praticado contra a pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada em 1/3. Parágrafo 2º. A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento da inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso da pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados. Parágrafo 4º. Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena é agravada em 1/3. Artigo 99. O artigo 20 da Lei 8.036 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso. 18. Artigo 20, inciso 18. Quando o trabalhador com deficiência por prescrição necessite adquirir órtese ou prótese para a promoção da acessibilidade e de inclusão. A Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º, parágrafo único. A informação de que trata o inciso 3º do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Artigo 43, parágrafo 6º. Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Artigo 101. A Lei 8.213 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 16, inciso 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Inciso 3º. O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Artigo 77, parágrafo 2º. Inciso 2. Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão de ambos os sexos para a emancipação ou ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Parágrafo 1º. A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. Parágrafo 2º. O Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o ato de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados para a Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados e aos cidadãos interessados. Parágrafo 3º. Para a reserva de cargo será considerada somente contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a consolidação das leis do trabalho, aprovada no Decreto-Lei 5.452. Artigo 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titulares ou de beneficiário,
com deficiência observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 102. O artigo 2º da Lei 8.313 passa a vigorar acrescido do parágrafo 3º. Artigo 2º, parágrafo 3º. Os incentivos criados por esta lei somente serão sujeitos a projetos culturais que forem disponibilizados sempre que é tecnicamente possível, também em formato acessível à esposa com deficiência, observado o disposto no regulamento. Artigo 103. O artigo 11 da Lei 8.429 passa a vigorar acrescido no seguinte inciso 9. Artigo 11, inciso 9. Deixar de cumprir a exigência de requisito de acessibilidade previsto na legislação. Artigo 104. A Lei 8.666 passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 5. Produzido ou prestados por empresas que comprovem cumprimento da reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado na Previdência Social e que atentam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 5º. Nos processos de licitação poderá ser estabelecida margem de preferência para, inciso 1, produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Inciso 2º. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que tenham as regras de acessibilidade previstas na legislação. Artigo 66-A. As empresas enquadradas no inciso 5 do parágrafo 2º e no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 3º desta lei deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho. Artigo 105. O artigo 20 da Lei 8.752 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 20. Parágrafo 2º. Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considerar-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 9º. Rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados para fins de cálculo da renda familiar per capita, a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 11. Para a concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserável do grupo familiar ou da situação de vulnerabilidade conforme regulamento. Artigo 107. A Lei 9.029 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito do acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvada neste caso as hipóteses de proteção à criança e do adolescente previstas no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 3º. Sem prejuízo do prescrito no artigo 2º desta lei, nos dispositivos legais que tipificam os
crimes resultantes com preconceito de etnia, raça, cor ou deficiência, as infrações ao disposto nessa lei são passíveis com as seguintes combinações. Artigo 4º. A reintegração do ressarcimento integral de todo o período de afastamento mediante pagamento de remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros. Artigo 8º. O artigo 35 da Lei 9.250 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 5º. Artigo 35, parágrafo 5º. Sem prejuízo do disposto no inciso 9 do parágrafo único do artigo 3º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, a pessoa com deficiência ou contribuinte que tenha dependente em mesma condição tem preferência na restituição referida no inciso 3º do artigo 4º e na linha C do inciso 2º do artigo 8º. Artigo 109-A. Lei 9.503, de setembro de 97, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 2º. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes a condomínios e constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento estabelecimentos privados de uso coletivo. Artigo 109. A Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. Parágrafo único. Para efeitos desse Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Artigo 86-A. As vagas de estacionamento regulamentado de que trata inciso 17 do artigo 181 desta lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicadas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido. Artigo 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada acessibilidade de comunicação mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Parágrafo 1º. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no artigo 147 desta lei deve ser acessível por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras. Parágrafo 2º. É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras para acompanhamento em suas aulas práticas e teóricas. Artigo 181, inciso 17, infração grave. Artigo 110, inciso 6 e o parágrafo 1º do artigo 56 da Lei 9.615 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56, inciso 6. 2 inteiros e 7/10% da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares, cuja realização estiver sujeita à autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado aos prêmios. Parágrafo 1º. Do total dos recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o inciso 6 do caput, 62 inteiros e 96 centésimos% serão destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro e 37 inteiros e 4 centésimos% ao Comitê Paralímpico Brasileiro, devendo ser observado ambos os casos o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela União. Artigo 111. O artigo 1º da Lei 10.048 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual
ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Artigo 112. A Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. Inciso 1. Acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 2º. Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como a gozo, fruição e exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em alínea A, barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo, alínea B, barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados, a linha C, barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes, a linha D, barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Inciso 3. Pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 4. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Inciso 5. Acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Inciso 6. Elemento de urbanização, quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Inciso 7. Mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoca alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Inciso 8. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão. Inciso 8. Inciso 9. Comunicação, forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, a língua, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, ou braille, o sistema de sinalização, ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, ou dispositivos multimídia, assim como linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados, e os modos, meios e formatos aumentativos
e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Inciso 10. Desenho universal, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 3º. O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aqueles com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. O passeio público, o elemento obrigatório de urbanização, e parte da via pública, normalmente segregado em nível diferente, destina-se somente à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de vegetação. Artigo 9, parágrafo único. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação ou que deem acesso ao serviço de reabilitação devem obrigatoriamente estar equipados com um mecanismo que imita sinal sonoro suave para orientação do pedestre. Artigo 10-A. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de pessoa com deficiência deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Artigo 12-A. Os centros comerciais e estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida. Artigo 113. A Lei nº 10.257, Estatuto da Cidade, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. Inciso 3. Promover por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas dos passeios públicos, mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Inciso 4. Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte, mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Artigo 41, parágrafo 3º. As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios, telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. Artigo 114. A Lei nº 10.406, Código Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. Inciso 2. Os ébrios habituais ou os viciados em tóxicos. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 228. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com demais pessoas, sendo-lhe assegurado todos os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 1518. Até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. Artigo 1550, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Artigo 1557, inciso 3º.
A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Artigo 1767. Inciso 1. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Inciso 3. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Artigo 1768. O processo que define os termos de curatela deve ser promovido. Inciso 4. Pela própria pessoa. Artigo 1769. O Ministério Público somente promoverá o processo que define os termos da curatela. Inciso 1. Nos casos de deficiência mental ou intelectual. Inciso 3. Se existindo forem menores ou incapazes as pessoas mencionadas no inciso 2. Artigo 1771. Antes de se pronunciar acerca de termos da curatela, o juiz, que deverá ser assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente o interditando. Artigo 1772. O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às restrições constantes do artigo 1782, e indicará curador. Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de influência indevida, a proporcionalidade e adequação às circunstâncias da pessoa. Artigo 1775-A. A nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer a curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Artigo 1777. As pessoas referidas no inciso 1 do artigo 1767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar, à comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. Artigo 115. O título 4 do livro 4 da parte especial da Lei 10.406, Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação. Título 4. Da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada. Artigo 116. O título 4 do livro 4 da parte especial da Lei 10.406, Código Civil, passa a vigorar acrescido do capítulo 3. Capítulo 3. Da tomada de decisão apoiada. Artigo 1783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem da sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Parágrafo 1º. Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites de apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, os direitos e os interesses da pessoa que devem apoiar. Parágrafo 2º. O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem apoio previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. Parágrafo 4º. A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Parágrafo 5º. Terceiro com quem a pessoa apoiada manteve relação negocial pode solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato ou acordo especificando por escrito sua função em relação ao apoiado.
Parágrafo 6º. Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. Parágrafo 7º. Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. Parágrafo 8º. Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada, e se for de seu interesse, outra pessoa para a prestação de apoio. Parágrafo 9. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 10º. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação no processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Parágrafo 11. Aplica-se à tomada de decisão apoiada no que couber as disposições referentes à prestação de contas na curatela. Artigo 117. O artigo 1º da Lei 11.126 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. É assegurado à pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados, de uso coletivo, desde que observada as condições impostas por esta lei. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as modalidades e jurisdições do serviço de transporte coletivo de passageiros em esfera internacional com origem no território brasileiro. Artigo 118. O inciso 4 do artigo 46 da Lei 11.904 passa a vigorar acrescido da seguinte alínea K. Artigo 46, alínea K. De acessibilidade a todas as pessoas. Artigo 119. A Lei 12.587 passa a vigorar acrescido do seguinte artigo B12. Artigo B12. Na outorga de exploração do serviço de táxi, reservar-se-ão 10% das vagas para condutores com deficiência. Parágrafo 1º. Para concorrer às vagas reservadas na forma do caput deste artigo, o condutor com deficiência deverá observar os seguintes requisitos quando o veículo utilizado. Inciso 1. Ser de sua propriedade e por ele conduzido. E, inciso 2. Estar adaptado às suas necessidades nos termos da legislação vigente. Parágrafo 2º. No caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no caput deste artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes. Artigo 120. Caso os órgãos competentes em cada esfera de governo, a elaboração de relatórios circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos por força das leis 10.048 e 10.098, bem como seu encaminhamento ao Ministério Público e aos órgãos de regulação para adoção das providências cabíveis. Parágrafo único. Os relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão ser apresentados no prazo de 1 ano a contar da entrada em vigor desta lei. Artigo 121. Os direitos, os prazos e as obrigações previstas nesta lei não excluem os já estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções, declarações internacionais aprovadas e promulgados pelo Congresso Nacional, e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria. Parágrafo único. Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência. Artigo 122. Regulamento disporá sobre adequação do disposto nesta lei ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar 123. Artigo 123. Revogam-se os seguintes dispositivos. Inciso 1, inciso 2 do artigo 2º do artigo 1º da Lei 9.008.
Inciso 2. Os incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º da Lei 10.406, Código Civil. Inciso 3. Os incisos 2 e 3 do artigo 228, Código Civil. Inciso 4º. O inciso 1º do artigo 1548 da Lei 10.406, Código Civil. Inciso 5º. O inciso 4º do artigo 1555 da Lei 10.406, Código Civil. Inciso 6. Os incisos 2 e 4 do artigo 1767 da Lei 10.406, Código Civil. Inciso 7º. Os artigos 1776 e 1780, Lei 10.406, Código Civil. Artigo 124. O parágrafo 1º do artigo 2º desta lei deverá entrar em vigor em dois anos contados da entrada em vigor desta lei. Artigo 125. Deve ser observados os prazos a seguir, discriminados a partir da entrada em vigor desta lei, para cumprimento dos seguintes dispositivos. 1. Inciso 1. Incisos 1º e 2º do artigo 2 do artigo 28, 48 meses. Inciso 2. Parágrafo 6º do artigo 44, 48 meses. Inciso 3. Artigo 45, 24 meses. Inciso 4. Artigo 49, 48 meses. Artigo 126. Prorroga-se até 31 de dezembro de 2021 a vigência da Lei 8.989. Artigo 127. Esta lei entra em vigor após decorrido 180 dias de sua publicação oficial.